Boa noite, queridos. Feliz semana a todos vocês. Quantos estão felizes aqui na casa do Senhor? Amém. Eu gosto da igreja cheia. Hoje nós temos a igreja cheia de bancos vazios, sim. Mas também cheia dos anjos, cheia do Espírito Santo, que quer falar conosco esta noite. E essas impressões eu tenho bem marcadas em meu coração. Deus sempre nos fala através do silêncio, muitas vezes. Em um ambiente suave, sereno, com essa bela canção, nos leva, nos reporta ao nosso bom Deus, para que possamos estar reflexivos, atentos, observando aquilo que Ele quer nos dizer. Eu quero dar uma boa noite aos nossos amigos que nos visitam. Vocês são muito bem-vindos aqui. Tem o meu amigo Amauri aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais alguém nos visita essa noite? Pode erguer sua mão, por favor? Sejam bem-vindos. Deus os abençoe. No final dessa mensagem, eu gostaria de dar um abraço a você ali. Ok? Deus te abençoe tremendamente. Eu estou muito feliz hoje também, pois estive em um treinamento muito especial oferecido pela igreja aos nossos anciãos. Eu sou pastor, mas não desta igreja, eu sou pastor da Clínica Adventista de Curitiba, sou capelão, e tenho o privilégio de ser membro dessa igreja e ser ancião desta igreja. E nós recebemos uma capacitação que logo, logo vocês membros vão entender o que está acontecendo. Quando Jetro, sogro de Moisés, foi encontrar com ele e viu a dura carga que ele recebia sobre as suas costas de cuidar de todo aquele povo. Imagine, milhões de pessoas estavam ao encargo de Moisés. Ele não tinha ninguém que o ajudasse. Jetro, em outras palavras, falou: você está louco? Você vai adoecer? São muitas pessoas no seu redil, como você conseguirá falar com todas? E ali Jetro deu um conselho muito sábio ao seu genro, Moisés. Ele disse assim: divida grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100, grupos de 1000, líderes sobre estes, e cuide desta igreja. E foi sobre isso que nós, neste concílio com os anciãos, aprendemos. E eu posso dizer que eu vim de lá elevado, abençoado, como eu aprendi para o meu ministério. E quem estava lá sabe o que eu estou dizendo. E com este afã, com essa gratidão no meu coração, Deus, preparando essa mensagem, trouxe meu coração já há algum tempo, inspirada em uma meditação que o pastor Carlos Ren, da divisão sul-americana, lá em Brasília, disse para nós em um curso de capelães que eu estive lá algumas semanas atrás. Eu gostaria de compartilhar um pouco dessa esperança com vocês também. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Na verdade, versículo 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Estará abordando um assunto muito especial. Esta fala de Paulo é uma fala conhecida. E aqui eu quero começar dizendo para vocês o seguinte. Como diz o pastor Luiz Gonçalves, chegue mais perto. Queridos, eu quero vos dizer algo muito importante. Como é importante a dependência total de nosso Deus. Conseguiram me ouvir? Às vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Eu vos digo e vos afirmo, como é importante a dependência total em nosso Deus. Timóteo aqui era discípulo de Paulo. Paulo estava o discipulando, Paulo estava ensinando a ser um pastor segundo o coração de Deus. Paulo estava ensinando ele a ser um cristão segundo o coração de Deus. E o apóstolo Paulo escreve esta carta dentro, sabe de onde, meus amados? De uma prisão. Ele quase podia ver a guilhotina que seria descida, solta, para o decepar. A agonia de separar o seu corpo de sua cabeça passava por sua mente. Mas a Bíblia nos diz e nos afirma que Paulo não estava preocupado com isso.
Como pode um homem prestes a estar morto, prestes a ser assassinado, ter a cabeça decepada, não estar preocupado, ter uma segurança? Ao ler esse texto, não tem como se fazer essa pergunta. E aqui em Timóteo aparece uma expressão bíblica que nós a conhecemos muito bem. E essa expressão que nós vamos ler especificamente no versículo 8, ela é conhecida de todos nós. Ela é uma mensagem ou um texto conhecido, porque ele é largamente, extensamente usado para flamejar os nossos corações, estimular os nossos corações a flamir aquela cena ali, meus amados, que está pintada, retratada, muito dignamente e belamente aqui na nossa igreja. Paulo aqui retrata o galardão, a coroa da justiça. E eu sei que ele diz: não tenho muito tempo, mas sei que lutei uma boa batalha. Vamos ler a partir do versículo 6, por favor. Diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por quê? Libação, sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. E ele fala isso de uma maneira natural. Diz no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Literalmente, ele não tinha muito tempo. Mas ele convicto, sabendo que ia morrer, ele disse: olha, eu lutei uma batalha digna. O que eu vivi neste mundo após a minha conversão foi algo tão digno que só me resta esperar no Senhor o meu encontro com Ele, no dia da ressurreição. Mas não somente para por aí, meus amados. Essa tranquilidade de Paulo, ou essa convicção, mais me chama a atenção é no versículo 8. Ele diz: mas sei outra coisa, e este é o ponto alto do sermão, é o ponto chave que eu quero vos trazer aqui. Versículo 8 nos diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olhem para mim, meus amados. Vou lhes perguntar algo. Com que segurança, com que certeza Paulo podia dizer: eu sei que me está guardada a coroa da justiça? Não tenho dúvida disso. Me está guardado o galardão. Com que segurança, com que propriedade Paulo pôde dizer isso, sem levantar o nariz, sem dizer que ele era o bom, humildemente, prestes a ser morto, dizer: eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Será que ele sabia que estava guardada a coroa da justiça porque ele havia trabalhado muito na obra do Senhor? Será que ele sabia porque ele havia feito muitas horas extras? Literalmente gasto seu corpo nesta obra. Será que ele sabia isso porque era uma boa pessoa? Será que ele tinha plena convicção de que a coroa da justiça, o galardão, estava dado certo por ser um homem de muita inteligência? De tão inteligente que Saulo era, meus amados. Paulo, depois. Ele trabalhou um assunto da justificação pela fé como ninguém. E se hoje podemos compreender plenamente que é Cristo que nos salva e a salvação pela graça, nós temos que agradecer a Ele permitir o Espírito Santo o guiar e escrever como Ele escreveu. Por que Paulo, meus amados, podia dizer com tanta segurança: eu sei que me está guardada a coroa da justiça? Ele disse ali: há uma coroa guardada para mim, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. E o livro de Atos traz três coisas, três atitudes que conferiram a Paulo essa certeza e essa convicção de dizer: eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Agora eu pergunto, sinceramente, você, eu, sabemos se a coroa da justiça está guardada para nós? Pergunte a si mesmo agora. Você fez essa pergunta agora? Agora eu quero lhe perguntar outra. Você, por acaso, gostaria de saber as três ações que Paulo fez que o conferiram essa certeza?
Gostaria, sim ou não? Sim? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós vamos ver um primeiro ponto. Uma primeira ação, que quem sabe pode surpreender vocês pela simplicidade desta ação. Na verdade, essas três ações, essas três atitudes são tão simples que você vai falar assim: pastor, eu não acredito que o senhor falou isso comigo. Preste atenção, meus amados. Por trás de uma simples frase, de uma simples pergunta, por trás de uma simples frase, uma simples pergunta bíblica, existe muito mais escondido do que você pode imaginar. Atos capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 6. Atos capítulo 9, versículo 6. Falei para vocês abrirem, mas não abri minha Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 6. Aqui em Atos capítulo 9, versículo 6, essa expressão aqui se repete da mesma maneira em Atos capítulo 22, nós vamos ler depois. E nesse contexto, Paulo aqui estava literalmente viajando para Damasco. E ele, neste caminho para Damasco, teve encontro com quem? Com quem, meus amados? O nosso amigo Jesus. E nesse encontro ele literalmente cai por terra. E ele escuta aquela pergunta conhecida: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, nesse instante, faz uma pergunta. E a pergunta é: quem és tu, Senhor? Vamos ler o texto bíblico. Verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Em primeiro lugar, meus amados, o apóstolo Paulo faz uma pergunta-chave para você entender ou começar a entender o porquê que ele disse que a coroa da justiça o estava guardada. Essa convicção resoluta de que ele estava salvo em Cristo Jesus. E a pergunta era: quem és tu, Senhor? Se todos nós queremos ter uma segurança, assim como Paulo teve nesse texto bíblico, todos nós precisamos ter bem claro em nossas mentes: quem és tu, Senhor? Quem é o Senhor, meus amados? Você saberia me dizer? Você conhece Jesus? Você tem amizade com Jesus? Você conhece Jesus que foi revelado no Novo Testamento, reverberando, refletindo o Deus do Antigo Testamento? Os dois são um só. Na verdade, os três são um só. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Responda para si mesmo, com toda a sinceridade: você conhece Jesus pelo que você escuta falar? Você sabe quem é Jesus? Ou quem és tu, Senhor? Por ouvir e ler, quem sabe, superficialmente os evangelhos? Sabe, meus amados, quando nós vamos cumprir alguma tarefa e vamos lidar com situações difíceis ou situações que nós não imaginamos que vai acontecer, que diferença é enfrentar essas situações ou esses problemas ou essas crises, quem saiba, pensando em minha habilidade ou em nossa habilidade, em nossa capacidade para, quem sabe, consolar ou animar. Mas e que diferença é quando nós vamos enfrentar essas mesmas situações, sabendo quem é o Senhor que nos acompanha? Essa é a diferença de Paulo. Paulo se converteu com mais ou menos 50 anos de idade, um pouquinho a mais. Até então ele era Saulo, o homem que perseguiu os cristãos. E quando o apóstolo Paulo teve a segurança de quem o acompanhava, de quem era o Senhor Todo-Poderoso, que era Deus. Aqui eu quero repetir: quando Paulo teve a segurança e a certeza de quem o acompanhava, meus amados, aí sim a sua vida começou a mudar, a se converter. Com quantos anos? Mais de 50 anos de idade. Eu posso dizer que Paulo era um legítimo adventista do sétimo dia. Ou outra pessoa que nos visita em sua igreja, um legítimo membro de outra igreja, aquele fiel, aquele que se olha assim: este vai para o céu. Sabe, meus amados, é indispensável saber quem é o Senhor. E a pergunta que Paulo fez foi qual, meus amados? Não estou repetindo ela à toa, é proposital.
quem és tu, Senhor? Quando nós, meus amados irmãos, temos a convicção clara que é o Senhor, o Todo-Poderoso, que está ao nosso lado, nós enfrentaremos diferentes situações com toda a segurança, pois Ele está no comando. Jesus, naquele instante, quando Saulo faz a pergunta, ele imediatamente responde a Saulo. E o que ele responde? Eu sou a Jesus a quem persegues. Leia o texto bíblico. Não precisamos abrir agora. Você sabe o que está escrito. E logo que ele faz essa pergunta, Paulo pergunta também novamente, quase que instantaneamente. Ele disse assim, a primeira pergunta foi, quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta de Paulo foi qual? Senhor, o que queres que eu faça? Essa é uma pergunta, meus amados. Uma pergunta tão básica. O que queres que eu faça? Essa expressão não aparece no capítulo 9, mas aparece no capítulo 22. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 22 de Atos. Atos capítulo 22, meus amados. Atos 22, versículo 10. Mas eu quero ler a partir do verso 8. Nós vamos repetir a primeira pergunta, mas vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta que atestou a segurança de que Paulo disse, eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Se você quer o galardão, meu amado, preste atenção nesta segunda ação de Saulo, que depois se tornou Paulo. O texto bíblico diz, a partir do verso 8, perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que farei o sentido da voz que me falava comigo. E então perguntei o que, meus amados? O que farei, Senhor? O que farei, Senhor? Começando a sua jornada, meus amados, ele pergunta algo. O que eu devo fazer? Sabe, meus amados, todos nós podemos enfrentar um dia difícil. Mas ao menos que nós apelemos para a presença do Senhor, perguntando o que eu farei, Senhor, nessa devida situação em minha vida, essa situação difícil poderá ter um desfecho, que é provável que seja negativo. Queridos, eu tenho a segurança de vos dizer de todo o meu coração que nós não estamos sozinhos, e Paulo teve essa compreensão naquele instante. O Senhor está conosco. Não é à toa que o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. E o quem é Senhor irá lhe acompanhar. Mas Ele irá lhe acompanhar se você perguntar, o que queres que eu faça? Deus nos pede algumas coisas difíceis. Muitas vezes não pede, meus amados? Questões complicadas. Eu não sei de todo o meu coração o que o Senhor lhe pede todos os dias. Eu literalmente não sei o que o Senhor lhe pediu hoje, ou quem sabe esteja lhe pedindo nesse instante, ou irá lhe pedir no final desta mensagem. Porém, todavia, entretanto, meus amados, esta noite nós podemos nos levantar e perguntar para o Senhor, Cristo Jesus Todo-Poderoso, o que queres que eu faça? O que eu farei, Senhor? O que o Senhor espera de mim? Este era o espírito de Paulo, esta era a convicção de Paulo. Paulo, após a sua conversão, ele literalmente nunca deixou de saber quem era o Senhor, porque estudava, se capacitava, era amigo de Jesus. E ele nunca deixava de perguntar, Senhor, o que queres de mim? Aqui está o seu servo. Aqui estou, me coloco em suas mãos. Faze de mim o que tu queres, usa-me como tu queres. Perceberam como Paulo agia? Com que espírito humilde, reconhecendo que eu não sou nada. O que eu quero, o que eu escolho, as minhas próprias decisões egoístas, os meus gostos vaidosos vão me levar para o caminho ruim. Então ele falava, Senhor, usa-me como tu queres. Só assim, meus amados, nós poderemos usar do nosso bom Deus e bendizermos. Eu creio que essa expressão de Paulo, essa oração de Paulo, que queres que eu faça, é a oração que deve estar, sabe onde, meus amados? No lábio de todos nós que estamos aqui presentes e dos amigos que nos assistem à internet. Esta é uma expressão, uma oração que queres que eu faça, esta súplica
que deve ou deveria estar permeando o coração de toda esta humanidade que perece. Senhor, o que o Senhor gostaria que eu fizesse daqui em diante? Porém, o Senhor nem sempre vai pedir coisas fáceis. O Senhor às vezes vai lhe pedir coisas para fazer que são realmente difíceis. Mas sabe como Paulo se portava mediante a isso? Essa coisa não vai ser fácil, ele pensava, mas eu vou fazer mesmo assim. Porque aquele, meu Salvador, merece o meu melhor. Eu o conheço e sei quem está comigo e quem me acompanha. É por isso que eu pergunto, o que queres que eu faça? E o apóstolo Paulo, no capítulo 26, fala de uma razão máxima, e essa é a terceira razão máxima que o conferiu a certeza de poder dizer com convicção, com brilho nos olhos, a coroa da justiça me está guardada. Abrem Atos capítulo 6, por favor, meus amados. Perdão, capítulo 26. Atos capítulo 26, verso 19. Aqui Paulo dá a terceira receita ou a terceira ação para o conferir, o garantir que a coroa da justiça, ou ele pelo menos ter essa certeza que estava guardada. E o texto bíblico diz, antes de ler, apenas lhe digo que ele estava defendendo a sua fé, ele estava testemunhando da sua conversão para o rei Agripa, e diante do rei Agripa, ele diz a terceira ação dele, que o conferiu essa convicção, essa certeza do céu. Pelo que, ó rei Agripa, não fui o quê? Não fui o quê, amados? Não fui desobediente à visão celestial. Eu quero concluir essa mensagem com vocês, meus amados, ir para o fim dela, dizendo para vocês algo que me encanta na vida de Paulo. Neste momento, quando Paulo compartilhava literalmente com o rei Agripa a sua conversão, o testemunho de sua vida, o porquê que ele estava ali para morrer. E vocês podem ter certeza, a Bíblia diz isso, o Espírito de Profecia reafirma que esses testemunhos de Paulo repercutem até hoje. Em primeiro lugar, Paulo, ele tinha que ter claro com quem estava falando. Por isso que ele perguntou, quem és tu, Senhor? Sabe quem era esse Senhor que ele perguntou? Jesus, Todo-Poderoso, o teu Salvador e o meu Salvador. Naquele instante, quando ele caiu do cavalo e se deparou com aquela luz, ouvindo aquela voz, sabe quem estava diante dele? Aquele que fez todo o universo, aquele que deu a vida e dá a vida por nós, aquele que perdoou os pecados de Paulo e perdoou os meus e os seus pecados, estava diante dele. E aquele que pode te ajudar nos mais diferentes problemas. Por isso que Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Isso me encanta na vida de Paulo, porque Paulo conhecia Cristo. Paulo era amigo de Cristo. Depois que o Cristo falou com ele a primeira vez de maneira direta, ele falou assim, o quê? Eu? Deixa uma passada. Daqui em diante eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem. Mas um segundo ponto me encanta na vida de Paulo. E Paulo, ele tinha que fazer a pergunta correta. E esta pergunta correta é que me impressiona. Ele perguntou para Cristo, o que queres que te faça, meu rei, meu salvador, meu criador, meu mantenedor? O que o Senhor quer de mim? Quando o Senhor fala o que é certo, o que pode fazer, muitas vezes nós podemos dizer assim, Senhor, isso é muito difícil, isto não é para mim, eu não gosto disso, Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz, em Atos 26, versículo 19, o quê? Não fui desobediente à visão celeste. Não fui desobediente ao que ele me disse hoje na palavra de Deus. Sabe, meus amados, quando Paulo se converteu verdadeiramente, dos 50 e poucos anos de idade até a sua morte, Paulo, ele nunca mais desobedeceu às ordens de Deus. É por isso que ele poderia dizer com propriedade, a coroa da justiça me está guardada.
E não que a salvação seja por obedecer, a salvação é pela graça. Mas ele amava tanto Jesus, que aquilo que Jesus pedia, ele fazia com imenso amor. E ele pôde dizer, defendendo a sua tese, defendendo a sua fé, eu me orgulho em dizer, que do momento da minha conversão, até hoje, ó rei Agripa, eu não fui rebelde à visão celestial. Senhor, se tu falou isso, eu sei que não é fácil, mas eu vou contigo, eu escolho o Senhor. E sabe, queridos amigos, que estão aqui presentes, que esta atitude de Paulo, não seja só a minha atitude, mas seja a vossa também, meus amados. Paulo perguntou, Senhor, quem é quem? Quem és tu? Senhor, o que queres que eu faça? E Senhor, eu não fui desobediente à sua orientação. E sabe, amados, quando o Senhor nos disser o que Ele quer que nós façamos, que todos nós não hesitemos, dizendo, não importa o que me peçam, não me importa que me cortem a cabeça, não me importa que sejamos apedrejados, não importa que o barco afunde comigo em algum momento, não importa qual seja a situação que eu tenha que enfrentar, eu posso dizer com propriedade, até que fui fiel ao Senhor, não o desobedeci, segui os seus preceitos. Que não sejamos rebeldes à visão celestial, meus amados, porque Paulo perguntou, quem és o Senhor? Ele conhecia Cristo, era o seu amigo. Ele perguntava, o que queres que eu faça? E ele não tinha sido rebelde à visão celestial durante toda a sua vida após sua conversão. Sabe, meus queridos, abram suas Bíblias novamente em 2 Timóteo, capítulo 4. Vocês conseguem entender o porquê Paulo disse com tanta seguridade, com tanta certeza, de que a coroa da justiça estava guardada? Eu quero convidar você a ler novamente esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Leia essas palavras agora ou as escute com aquilo que com a informação que nós demos. Paulo disse, já agora a coroa da justiça me está o quê? Guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Imagine a amizade de Paulo com Paulo com Cristo, com Deus, para dizer, o meu Deus me dará a coroa da justiça. Será que, meus amados, a coroa de justiça nos está guardada? Eu quero convidar agora um trio que cantou no início a cantar uma bela canção para nós. Esse trio irá cantar uma música que aparentemente foge do contexto dessa mensagem. Essa música fala sobre oração. E nessa letra, nesta oração, em algum momento vai falar de uma entrega. E se você se sentiu tocado com a necessidade de se entregar para conhecer mais a Jesus, saber quem Ele é, estar disposto a perguntar o que o Senhor quer que eu faça a partir desse instante, e não mais ser desobediência ao nosso bom Deus, eu peço que você se levante enquanto estiverem cantando e venha aqui à frente, que eu quero orar com você, simplesmente isso, e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Fale com o Senhor esse momento. Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer. Conversar sem me importar com porquê. Fale com o Senhor esse momento. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Foi isso que Paulo fez, meus amados. Eu aceito
Quero estar ligada a ti. O que queres que eu faça, Senhor? Teu silêncio, a tua voz são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou um sorriso, a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. Basta crer e estar em oração, Amém, queridos? confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligada a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nesta terra e também no céu. Diga isso a Deus, meus amados, como Paulo disse. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre. Amém, glórias ao Senhor. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligada a ti. Quero estar ligado a ti. Amém. Paulo disse: eu sei que a coroa da justiça me está aguardada, porque ele sabia quem era o Senhor, ele sabia fazer a pergunta correta: o que o Senhor quer que eu faça? E essa mensagem, meus amados, cantada, essa oração cantada, nos coloca na mesma situação de Paulo. Paulo se convenceu e viu de que ele tinha que se converter. Paulo correu para conhecer a Jesus. Paulo fez a pergunta correta: o que queres que eu faça? E Paulo não foi desobediente a quem? A visão celestial, a palavra de Deus, viva, plena e eficaz. Querido, será que algum de vocês precisa de uma conversão plena e verdadeira como a de Paulo? Será que algum de vocês gostaria de dizer com convicção, a partir de hoje: eu sei que a coroa da justiça me está guardada? Por que nós vivemos nesse mundo, meus amados? Vivemos para ocupar os bancos da igreja? Vivemos para o trabalho, um dia nos aposentarmos? E se nos aposentarmos, porque as coisas estão difíceis? Vamos viver para a coroa da justiça?
Vamos viver para ver os portais celestiais e entrar na cidade santa. Como o pastor Paulo bem disse no sábado, olha o tamanho daquela cidade, meus amados. Mas não pelo tamanho da cidade, é para estarmos com o nosso Salvador eternamente. Eu quero dizer a partir de hoje, eu sei que a coroa da justiça me está guardada, Senhor Jesus. E quantos aqui gostariam mais? Amém. Se você enfrenta lutas, dificuldades e quer literalmente seguir esses 3 passos de Paulo, conhecer a Jesus, perguntar todos os dias e todos os instantes: quem é o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? E ser fiel com Ele, não desobediente. Eu vou pedir que você venha aqui, eu quero orar ao seu lado. Eu quero orar com você, abraçado quem saiba contigo. Não importa quem você seja, não importa de onde você veio, não importa. O que importa é que você caia do cavalo como Saulo e pergunte e conheça: quem és tu, Senhor? O que queres que eu faça? E não seja mais desobediente à visão celestial. Amém. Nós vamos orar. Eu peço que você feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, bendito seja o seu nome. Eu fico maravilhado de ver como o Senhor usou homens na Bíblia que nos falam através de sua palavra e nos repercutem até hoje. Paulo se considerava um homem miserável, pobre, cego e nu. E nós estamos também na mesma condição. Mas nós sabemos que temos um Deus, Criador e mantenedor. Um Deus da Bíblia que promete o galardão para aqueles que conhecem a Ti como amigo, que são submissos à Sua vontade, perguntando: o que queres que eu faça? Abrindo o seu coração. E não são desobedientes aos seus reclamos. E eu quero aqui rogar a Ti, meu bom Pai, que tanto a mim como a esses filhos que estão aqui reunidos na Sua casa de oração venham ser impactados com Sua presença para ter a força de espírito, desejo de conhecer mais o Senhor profundamente, de deixar coisas que quem sabe o afaste de Ti, o tire a atenção de um estudo profundo, de conhecer o Senhor como amigo e não só biblicamente, mas no dia a dia. Que também o Senhor possa tirar dos seus corações a preguiça de perguntar, o amornidão de querer não fazer algo para Ti. Que o Senhor peça. E que o Senhor confira a esses seus filhos de maneira plena e verdadeira o desejo de serem fiéis até a morte, para ter a coroa da justiça como teve o apóstolo Paulo. Unja a vida de cada família aqui representada, Senhor. Não nos permita sair sem a Sua presença, acalentando os nossos corações e nos dando convicção daquilo que queremos, que é o céu, que é a coroa da justiça, que nos está reservada desde antes da fundação do mundo, graças ao Senhor bom Jesus, que nos fez cair do cavalo hoje, mas nos levanta para uma vida eterna. Deus seja louvado, ó Pai. Essa oração eu faço em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Dê um abraço no amigo do lado. Desejo uma boa noite. E que Deus te abençoe ricamente. Amém.